Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos com mais um League Pitch. Hoje nós vamos aqui com a agência Scuderi, na figura de Paolo Scuderi, que é o seu comandante, seu fundador. Vem aí de décadas de experiência no mercado publicitário e vem conduzindo essa agência de uma maneira muito interessante. Vocês vão ver hoje, nesta conversa que teremos com o Paulo e com o João Fernando Camargo, diretamente da Suíça, vocês vão ver que ele tem um modelo de negócio propriamente bastante interessante, bastante moderno e que eu acho que vale muito a pena explorarmos, entendermos melhor como é que funciona essa coisa toda, porque eu acho que muita agência pode se explorar nisso, principalmente nesses tempos que nós estamos vivendo aí, um pouco diferentes com essa pandemia que nos assola. Mas vamos à conversa, eu vou parar de falar e vamos deixar quem deve falar. Senhores, bom dia, aproveitem nosso League Pitch, vamos conhecer mais sobre a Scuderi. Boa tarde, além de bom dia, boa tarde por aqui. Paolo, obrigado por estar conosco aqui, obrigado por estar na rede. Paolo é uma figura sui generis. Paolo é um profissional de marketing de origem, com uma sólida formação na área, e foi sendo levado para a comunicação pela sua capacidade de compreender o negócio como um todo, para enxergar de ponta a ponta, e os clientes, evidentemente, que vão percebendo que ele vai levando as coisas de uma forma que não é muito comum, principalmente no mercado onde existem muitas agências, chamemos tradicionais, e que acabam tendo uma visão só de comunicação. Eu acho que você consegue fazer algo que nós sempre estamos muito atentos, que é a capacidade de olhar o negócio, onde marketing e comunicação é, vamos dizer, um motor e câmbio dessa necessidade imperiosa das empresas, e que você sabe ler muito bem. O Scuderi tem uma outra característica, ele é bastante conservador do ponto de vista das suas decisões. Então, eu queria dizer que eu estou muito feliz, muito orgulhoso por você ter decidido, depois de tantos anos que a gente tem conversado, você, enfim, ter decidido e entrado para League Agencies, a nossa rede de experts em comunicação do League Group. Então, eu fico muito honrado, porque acho que você amadureceu bastante para poder tomar essa decisão, e você recém, então, entrou como nosso local expert em Santos, na Baixada Santista, aí no Brasil. Então, bem-vindo, Paolo, oficialmente. As pessoas vão na própria rede e na plataforma League Group vão conhecê-lo pela essa entrevista para o primeiro Bate Bem. Paolo, vamos começar te perguntando como uma agência de propaganda pode não cobrar pela propaganda do jeito que sempre fez. Como tem sido a tua experiência nesses anos de agência? João, antes de mais nada, obrigado aí pelo convite. Foi um namoro demorado, né? O flerte aconteceu há muito tempo e até chegar ao pedido de namoro realmente foi bem longo, né? É bom que isso, para mim, serviu para amadurecer bastante, né? Essa decisão de fazer parte. Primeiro, como você falou, que por questões de conservadorismo, mas ao mesmo tempo por responsabilidade, querer ser um bom representante do League. Eu achava que no momento eu não teria estrutura ou porte para ser condizente ao grupo, né? Então era a minha preocupação. Então eu sou muito pé no chão nesse sentido.
Agora, com a tua pergunta, né, João, o meu negócio, quando ele surgiu, eu tinha na cabeça que em nenhum momento deveria ser um negócio voltado às agências, o formato das agências tradicionais, né? Primeiro que não tenho nada contra o formato, mas por necessidade, pelo fato de eu estar do outro lado, muitos anos do outro lado, e eu achava que as agências queriam só me vender mídia e me empurrar páginas e páginas outdoor, coisas que eu não achava pertinente no momento, porque eram remuneradas pelos veículos, natural, é o formato do negócio, né? E eu, como estava do outro lado, eu não achava que tinha pertinência a tudo isso, né? E quando eu montei a Scuderia em novembro de 2018, eu estava com isso na cabeça de forma muito, muito clara. Se um dia eu fosse uma agência, no começo, a ideia da Scuderia era ser, como eu era gerente de marketing numa universidade, depois eu fui para uma operadora de planos odontológicos, e as agências que me atendiam, agências tradicionais aqui da região, elas sempre querendo fomentar a compra de mídia, compra de mídia, compra de mídia, compra de mídia. E isso me incomodava bastante, né? Porque não tinha tanta pertinência para aquele momento, pelo investimento que a gente tinha e tudo mais. E quando eu montei a Scuderia, eu queria ser... eu estudei bastante o negócio, eu sou o único até hoje com esse propósito, né? Aqui na Baixada Santista, que o meu foco sempre foi o outsourcing no começo, né? Eu terceirizava áreas de marketing em empresas de pequeno e médio porte, e eu, como a maioria das empresas desse porte aqui na Baixada, o filho que cuida, né? O dono que cuida quando tem tempo, enfim, eu acabei o meu negócio nasceu com esse propósito. E quando as coisas começaram a avançar, aconteceu naturalmente desses meus clientes falarem para mim que não seria viável continuarem com a minha contratação e continuarem com uma contratação de uma agência terceira, né? Então, acho que ficaria meio fora de propósito, né? Até mesmo por investimentos financeiros. Foi aí que a minha empresa acabou, já que esse formato que eu tinha na cabeça de como ser remunerada sem ser remunerada pelos veículos de comunicação, e acabou, naturalmente, né, como eu falei, acabei sendo uma agência full service, porque todos os meus clientes falam, não, Paulo, eu quero que você cuide do processo, do começo, meio e fim. Você está no dia a dia com a agência, conosco aqui na empresa, você desenvolve estratégia junto com a diretoria comercial, enfim, eu transito na empresa, eu não fico na agência esperando o briefing, como acontece nos formatos mais tradicionais. Então, como eu transito na empresa, participo das reuniões operacionais, reuniões comerciais, e o briefing sai pronto da agência, da empresa, então isso eu ganho uma velocidade muito grande com isso, né? Então, o meu formato, ele nasceu dessa forma, como prioridade sempre foi a parte estratégica e a parte de planejamento, né, do próprio negócio. Aconteceu naturalmente, e migrei para ser uma agência full service. Isso aconteceu dessa forma. Eu sou única no litoral que não é remunerada pelos veículos. Eu não tenho esse formato de remuneração. Eu até brinco, né? Até falei com o João dias atrás, que nem dono de funerária que torce para todo dia cair um ônibus na Imigrantes e morrer todo mundo para vender caixão, né? Porque é o que dá a remuneração da funerária. Então, eu nunca acreditei muito nesse formato. Os diretores daqui das emissoras ficam meio bravos comigo, né? Porque, Paulo, você está estragando o mercado? Eu falei, não estou estragando. É assim no mundo, né? Estados Unidos não trabalha mais desse formato de ficar empurrando mídia. A Europa não trabalha desse formato, né? Acho que a Austrália também está com um modelo diferente. Então, é assim que eu tenho trabalhado. Então, eu apresento planos de mídia, tem veiculações normalmente, mas aí as pessoas entendem com mais facilidade como as coisas funcionam e como eu trabalho. Aí o cliente fica assim, nossa, como assim você não é remunerado? Não sou remunerado, eu abro mão dessa parte, porque negocio, compro mídia normalmente, mas isso é uma coisa que minha empresa já nasceu com esse formato, né? Então essa é a parte de... Óbvio que fiz adaptados para poder suportar todo esse meu negócio, mas mais para frente eu explico para vocês como é que isso pode ser adequado com o meu dia a dia hoje, operacionalmente, né?
Casarré, você tomou contato com o Scuderi um pouco mais recentemente. Sim. O que você tem percebido aí da Scuderi? O que você tem observado frente aí à rede como um todo? Eu acho que ele tem um modelo de gestão do negócio bastante interessante. Esse é um ponto que eu queria abordar aqui, que é quando a gente conversa com o Scuderi, pergunta, por exemplo, quantas pessoas são no teu time? Ele fala, umas 43, 45. No dia a dia, 4 ou 5. Eu acho que esse sistema é muito interessante. Ele acabou de falar, por exemplo, que acho que lá na Austrália também a coisa da mídia é diferente. Ele está falando isso porque o planejamento dele, o planner dele, está na Austrália, né? Quer dizer, ele trabalha de maneira remota, né? Ele tem um time que está por aí e que trabalha com ele conforme a necessidade, conforme a demanda, ele traz um, traz outro, traz o especialista para fazer uma parte determinada do trabalho e ele vai gerindo os projetos, os jobs e os clientes da agência dessa maneira. Então eu queria explorar um pouco isso, porque isso é muito o modelo da própria rede, né, da nossa própria rede, né, de um se socorrer do outro, de um utilizar a competência do outro dentro da rede para compor esse tipo de solução, entre aspas, remota, digamos, que cada vez mais é natural, né? Então, Paulo, fala um pouco sobre isso para a gente. Como é que funciona? Como é que é a tua experiência com isso? João, eu tô nesse mercado desde 93, né? Brincadeira, né? Quase Tem um 27 tempinho anos já, aí. né? Não é brincadeira. E eu transitei por todos esses formatos, agências de grande porte, multinacionais, agências menores, fui em novos negócios, fui head de atendimento, enfim, já participei, e fui também profissional de marketing durante muito tempo, né? Então eu ficava transitando sempre por convites. Às vezes estava numa agência conduzindo uma conta extremamente importante, o CEO da empresa me convidava para tomar conta do processo lá dentro. Então, isso para mim foi uma escola incrível, né? Eu não era só vendedor de carro, era comprador de carro, então eu entendia. Você era vendedor, comprador, fabricante, fazia o seguro, lavava o carro, você fez de tudo, né? Eu fiz muitos anos novos negócios. Novos negócios, vocês sabem que é uma maior escola, né? Eu acho que você entender, você participar de uma concorrência, você participar do projeto, você quer saber, você levanta o tapete do cliente para ver tudo que tem por baixo, né? Para poder ganhar uma conta importante. Então, isso para mim me ajudou muito. E de 93 para cá, o que você conhece de pessoas, você consegue escrever num papel 43 pessoas que você põe a mão no fogo profissionalmente, né? Claro. Então são essas pessoas, quando eu falo, né, eu sou a pequena, minúscula grande agência, porque exatamente por causa disso. A minha empresa, ela nasceu antes da pandemia, no formato que está se trabalhando hoje, a minha nasceu em 2018 já com esse propósito. Sim. Eu não queria 43 pessoas no mesma laje corporativa, porque isso encarece todo o processo, isso quebrou uma DM9, né, gente? Isso acabou. Então, a minha máquina funciona assim, a minha máquina é humana, ela é alocada. Então, se esse meu planner que mora em Sydney, fazendo doutorado lá, que me dá suporte de planejamento, se ele mudar para Singapura, ele vai continuar fazendo para mim isso. Como tem um rapaz que faz programação para mim, que mora em Singapura. Mas são pessoas assim, óbvio, a maioria dessas pessoas estão no Brasil, e são pessoas com quem eu tive muito relacionamento profissional nesse período. E são pessoas que já, antes da Scuderi, já faziam esse tipo de trabalho para algumas pessoas, para algumas empresas. Tem agências pequenas que contratam uma mídia bam da África, porque ela tem sistemas lá que a agência pequena não teria condições de implementar, né, no dia a dia. Não tem como instalar ou pagar o Ibope Nielsen para uma agência pequenininha. Então, isso acabou acontecendo comigo com a Scuderi. Então, quando eu montei a Scuderi, eu não queria ser uma urgência. Eu pego o trabalho, faz eu mesmo. É óbvio que no começo é assim, mas ela já nasceu com esse propósito. Então, a pandemia, para mim, ajudou a reforçar meu modelo de negócio. Claro, né? Claro. Então, e a parte boa, essas pessoas não estão na minha folha de pagamento mensal, 43 pessoas. Se essas 43 pessoas estivessem na minha folha de pagamento,
esses 12 clientes que eu tenho hoje não pagariam 3, entendeu? 5, sem dúvida, sem dúvida. Então, isso que acabou acontecendo. E quando a gente quando a gente participa de um projeto com um cliente que tem um planejamento específico, tem uma estratégia no momento certo, um desses 43, ou 3, ou 5, ou os 40 entram, porque todos eles são interligados, embora sejam independentes. Então, é assim que funciona. Então, são como se fossem 43 funcionários, mas cada um na praia, um está em Trancoso, um está não sei aonde, e eles... É assim o modelo, é assim que funciona hoje, né? Então, é possível se conduzir um negócio dessa forma. E o mercado, no começo, não é todo mundo que compra essa ideia. Ah, mas como? Você trabalha assim, você não tem funcionário? Calma. E hoje o mercado aceita isso e fala, nossa, você é uma inovação, né? Mas como o João falou que eu sou muito conservador, eu também fui conservador na parte de startar a Scuderia. Eu não queria que ela tivesse... Eu ficava com receio, gente, mas espera aí, alugar uma sala, mas não sei o quê, mas eu sou muito, muito conservador nesse sentido e quero dar passos sustentáveis, entende? Então, com esse formato que eu desenvolvi, não sei se isso é novidade, eu não sei, mas isso permitiu com que eu tivesse um custo operacional extremamente reduzido, né? E a pessoa, ela recebe Oi, João. Desculpa, para mim, às vezes tem um delay aqui com a Suíça, desculpa. Eu pensei que tinha acabado. Termina a frase, desculpa. Não, e essas pessoas, elas são remuneradas no momento certo da estratégia, entende? Não faz sentido, vamos dar um exemplo, não faz sentido eu pagar uma pessoa que desenvolveu um negócio, entregou, voltou para a mesinha dela, entende? Ela não participou mais, não vai mais participar até... Então, isso ela é remunerada pelo timesheet, é um timesheet mais pensado, e a remuneração é baseada nisso, nesse timesheet que eu desenvolvi, entende? Muito legal, porque até a pandemia, evidentemente, depois da pandemia, todo mundo foi obrigado a fazer isso, e evidentemente não sabia como fazer, como funcionar. Você vem com um histórico, com bastante sucesso. A tua agência faz mais de 400 jobs ano, o que é bastante relevante para uma agência que está com 3 anos de vida, para completar 3 anos de vida. Então, é um modelo que você começou fazendo um caminho, seguir uma tendência. Você falou, não sei se isso é novidade. É tendência mais do que novidade. E, claro, com a história da pandemia, as pessoas tiveram que aprender à força. Mas a gente vem comentando sobre isso dentro das nossas reuniões, dos summits, dentro de web talks, que é a nossa programação de conteúdo de League Group, League Agents. Já faz alguns anos, eu diria que 5, 6 anos, Sim. onde a gente aborda bastante sobre novos modelos de negócio, sobre caminhos e sobre a necessidade de ter esta absoluta flexibilidade. Porque, mais do que pura e simplesmente olhar para a flexibilidade do custo, é para a flexibilidade do atendimento às necessidades dos clientes. Porque não necessariamente o custo diminui. Às vezes o custo aumenta. Aumenta, mas na coisa certa. Ele não aumenta em tijolo, ele aumenta em cérebro. Ele aumenta em trazer as pessoas certas. Ou seja, não é uma visão de redução de custos, é uma visão de efetividade, de uso das verbas, do dinheiro, enfim, para o caminho onde vai entregar aos clientes o melhor possível, imaginável, não importa onde ele está. E é por isso que a rede de agências, que começou em 2013, sempre apostou muito nesse caminho dessa integração, desse cruzamento que eu identifiquei no teu modelo logo que você começou e que quis trazer você desde então. Fico, mais uma vez, muito feliz que você acabou desaguando aí nesse nosso rio,
que já vem vindo, trazendo uma série de agências que têm essa visão muito, eu não vou chamar revolucionária, porque a revolução pretende transformar o status quo. Não, quem estava preso ao passado era um monte de agências famosas que demoraram a perceber que a tendência global já era muito anterior a isso. Na Europa, que há anos e anos isso já ocorre, coisa que no Brasil chegou tardiamente. A tendência é evolucionária, não revolucionária. É que tem muita gente fora da evolução, né? Infelizmente. Claro. Agora, Claro. João, só uma provocação. É uma agência com um sistema de gestão 4Cs? Opa, acho que se pensar que existe uma coisa fundamental para uma agência, que é a sua concepção de rede. Não apenas pertencer, porque ela pertence a uma rede quando ela olha horizontalmente, mas ela organiza uma rede, 43 Isso. pessoas, organiza uma rede também no seu próprio trabalho, no seu dia a dia. São os 4 Cs, né? Que são o que a gente chama das forças de rede. Né? As forças de rede é o que permitem, né, ter uma energia, um poder de realização que dificilmente se consegue sem essas forças de rede. E quais são? São os 4 Cs que o Casarré se referiu, né, que a gente pode listar como comunidade, conexão, conteúdo e comércio. Ou seja, quando você integra essas 4 forças, você tem a força de rede. E a força de rede é o quê? É o que se fala do efeito de rede, do network effect. E isto é o que transforma. Isso é o que faz uma agência tão nova, que começou com um cliente, avançar para ter o volume que você já está trabalhando. Como que você encara a questão da integração com a rede de agências? Porque, em tese, por que eu vou entrar na rede de agências? Eu já tenho a minha rede. Como que é essa visão vertical, horizontal, transversal, que a Scuderi começa a atuar em relação à própria presença em League Group, League Agencies? João, quando eu comecei a estudar para aceitar esse seu convite, eu realmente ficava na dúvida como seria, o que a rede seria, no que a rede seria interessante para a Scuderi, né? Como eu te falei no começo, falei para vocês, sempre ficava com medo de não corresponder, né? De não ser um membro ativo que pudesse corresponder e ajudar a rede como um todo, né? Eu vou dar um exemplo prático de como isso aconteceu comigo dias atrás, como isso já permitiu que eu enxergasse de forma diferente. Eu fechei recentemente um cliente novo, aí até comentei com você, se não me engano, é uma multinacional italiana de tintas, tudo bem que é um segmento B2B, mas é uma empresa que ela fornece tintas para segmentos de impressão, rótulos, embalagens, né? E a matriz fica em Como, Garda, se não me engano, achando perto do Lago de Como, na Itália, e automaticamente o CEO daqui do Brasil já falou que quer marcar uma reunião com o Bambambam da Itália, porque ele quer apresentar a Scuderi. Ele até brincou, vou apresentar um italiano para outro, né? Ele falou, fez essa brincadeira. E aí foi aí que eu falei, nossa, olha onde o League pode me ajudar nesse momento, né? Tem agência na Itália que a gente possa ser um intermediário do negócio, ajudar a potencializar o negócio do cliente, enfim. Foi, assim, de forma superficial, na hora eu falei, nossa, eu estou entrando numa multicapilaridade, digamos assim, de oportunidades, né? Que podem ajudar bastante. Um outro cenário que eu vi que é possível, que a Scuderi pode ser potencializada, são as empresas de porto aqui, né? Eu nunca prospectei empresas de porto, porque eu sempre acho que elas têm alguns formatos que eu preciso estar muito bem preparado para prospectá-los, né?
participei de um processo há um tempo atrás com a Williamson, que é uma empresa norueguesa super, super parruda do segmento. Esse meu planejamento de Sydney me ajudou na apresentação, fizemos uma apresentação bilíngue aqui na matriz, ia ser enviada para a Noruega, e por questões de alinhamento acabou não acontecendo. Mas eu não era league naquele momento, entende? Então, olha como as coisas começam a me permitir que eu enxergue as possibilidades maiores, né? Hoje, se eu voltar a contatar a Williamson, por que não mostrar que eu sou multibraços, né? Eu falo que eu sou multibraços, que eu tenho possibilidade de atendê-los em outras praças e tudo mais, né? Isso, como eu falei, super pé no chão, nada de forma, uau, agora eu sou a pequena multinacional da Baixada. Eu não enxergo dessa forma ainda, mas como potencializador aí de negócios, né? Até mesmo, vamos pensar menor, a Williamson, se não me engano, tem unidades em Tubarão, tem unidades no Nordeste, e isso permite também você ter essa capilaridade com agências locais, não precisa necessariamente ser na Noruega, entende? Então, assim, isso me permitiu que eu falei, nossa, permite com que eu faça prospecções agora um pouco mais de visão, entregar um pouco mais de valor nas minhas propostas, né? De poder enxergar essas possibilidades de ampliar a atuação da Scuderia e poder atendê-los na matriz, nas filiais, enfim, tem essas possibilidades. Porque cada filial tem, já me explicaram que cada filial tem business diferentes, são targets diferentes, então, enfim, a região do Nordeste fornece um commodity agrícola que tem necessidade de um tipo de transporte diferente da do Sul. Tudo isso é interessante. Entende? Então, foi assim que eu enxerguei que a rede como um todo, não só o relacionamento com vocês, né, que me ajudam bastante, né, a gente conversa com frequência, né, João? Mas essas possibilidades. Isso só... não estou me aprofundando ainda, porque o dia a dia... Acabou de começar, né, Paulo? Não sei nem acessar a ferramenta ainda aqui de vocês, porque é muito recente, né, João? Que 2 semanas, eu acho. Que bom. Mas já abre a mente da gente, né? A gente já começa a enxergar possibilidades, da mesma forma que a gente quer enxergar possibilidades para os nossos clientes. A Scuderia é uma cliente minha que eu tenho que fazer acontecer, né? E eu acho que o League o grupo como um todo, não só o de agencies, mas as possibilidades como um todo, são sempre interessantes, né? Mesmo segmentos diferentes, porque, para mim, são empresas completamente diferentes, eu não vejo problema nenhum, né? Como diz o Kotler, eu sabendo os pezinhos, você estudando os pezinhos, você sabe fazer o restante, né? Que bom. Para mim que bom. Só queria fazer uma observação antes. Sim, estamos na Itália e mais 15 países. É meio war, né? É war. É war ou banco imobiliário? Estamos seguindo. Monopoly. Espero que ambos. Scuderia, um grande prazer ter você conosco. Fico muito feliz que tenha vindo para a rede. Baixada Santista agora representado, uma região super importante, representado em League Agencies. League Group cresce com isso, avança com isso, e esperamos que possa ser útil no teu crescimento também. Muito obrigado, Casarré. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, senhor. Obrigado pela oportunidade, velho. Foi um prazer. E pelo confiar, né, João? Go League, Go Scuderia. Um abraço. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, obrigado.